は海賊王になる男だ。 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1067 de One Piece, que se chama Punk Records. Mas antes de mais nada, deixem seu like e comentem aí embaixo o que vocês acharam nesse capítulo, porque no final nós temos uma teoria de explodir a cabeça de vocês. E sem mais enrolação, vamos direto pra ele. O capítulo se inicia onde parou o último, no diálogo entre Vegapunk e o grupo de Luffy. O interessante dessa página é que Bonnie, mesmo que tenha ido atrás de Vegapunk em busca de vingança, não buscou atacá-lo logo de primeira e teve uma pequena conversa, se é que dá pra chamar assim, com ele primeiro. Isso poderia deixar a entender que eles tinham uma relação de possível proximidade ou até um certo carinho no passado, mas por causa do que aconteceu com Kuma, ela guarda essa mágoa. Isso fica implícito também no fato de ela já tê-lo visto antes e reconhecer a sua cabeça e a última fala de Vegapunk sobre Bonnie páginas adiante. Mas o mais importante desse pequeno diálogo nessa página é que a partir da pergunta sobre a cabeça de Vegapunk, entendemos a partir da explicação do próprio como funciona a Egg Records, que é o que leva o título desse capítulo. Ele conta que sua cabeça e seu cérebro já foram tão grandes quanto um gigante, isso na época que ele conheceu Bonnie. E aí ele conta algo que nos chamou muita atenção, o fato de Vegapunk ter comido uma Akuma no Mi, a Nomi Nomi Nomi, a fruta do cérebro. Isso não trava a língua só do Vegapunk. Isso nos chamou a atenção a princípio, por acharmos que ele seria inteligente por ter comido uma Akuma no Mi e não necessariamente por ser um gênio através dos seus próprios esforços. Mas a explicação do cientista em seguida é ótima e deixa isso bem claro. Aparentemente a fruta só potencializa a sua inteligência. Vegapunk sempre foi um gênio à frente de seu tempo ou no passado, por assim dizer, e ter encontrado essa fruta só o possibilitou armazenar mais e mais conhecimento, visto que essa fruta é capaz de dar ao usuário um conhecimento e memórias ilimitados. Ainda é um pouco conveniente para o maior gênio da história ter essa fruta? Sim, mas pelo menos não é a razão pelo qual ele é inteligente. E como ele mesmo diz, agora ele tem o maior cérebro do mundo e ele não para de crescer. E o Luffy, que é o verdadeiro gênio dessa história, pergunta: isso significa que você é um idiota já que cortou sua cabeça fora? E é a partir disso que entendemos como funciona o Punk Records. O velho cientista começa a explicar como o Egghead funciona. A maçã em sua cabeça, além de ser uma boa referência a Isaac Newton, é na verdade uma antena que o liga a Punk Records e assim também entendemos como funcionam os 6 Vegapunks. Basicamente, o cérebro de Vegapunk está nesse hangar e ele se conecta a partir de sua maçã ao seu cérebro. Assim ele pode aumentar o quanto for necessário e ser mantido em segurança. Através das ondas cerebrais ele consegue conectar-se com sua cabeça e é isso que também acontece com os outros 6 Vegapunks, as suas facetas sendo cada um, como nós conhecemos, uma parte do cientista. Cada um deles se conecta uma vez ao dia e assim compartilham a missão que cada um tem e o seu conhecimento, aumentando ainda mais a capacidade intelectual e a inteligência do cientista. E convenhamos, isso é até algo complexo por assim dizer, e o Oda escolheu uma boa explicação para isso. E então o cientista fala algo muito interessante e uma ideia perigosa, algo como um sonho para ele, que seria possível toda a humanidade compartilhar com ele o seu cérebro de forma que o conhecimento pudesse ser compartilhado para todos, o que não é algo ruim em tese, afinal seria incrível que toda a humanidade tivesse acesso igual ao conhecimento. E para nós, a inteligência só existe através do conhecimento, então é uma boa ideia, exceto pelo contraponto que Jinbe traz para Vegapunk, e é perfeito que o Cavaleiro do Mar tenha dito isso, afinal, ele é um tritão. Jinbe diz: mas se você deixar todo mundo compartilhar suas ideologias conflitantes, todos os seus preconceitos não levariam a problemas? Cara, isso aqui foi uma fala matadora. Se pararmos pra pensar bem, esse é o efeito que a própria internet tem no nosso mundo. E talvez essa tenha sido uma crítica proposital do próprio Oda. Isso é algo que, além de refletir na nossa realidade, pode ter efeitos no próprio contexto do mundo de One Piece, como o que aconteceu no século perdido. Talvez trazer a tecnologia que eles desejavam naquela época foi rebatida pelo preconceito e ideologias conflitantes dos humanos daquela época. Bom, mas isso é assunto para um próximo vídeo, como esse por exemplo. Mas seguindo em diante, Vegapunk diz que a ciência nunca teria progredido se nos mantivéssemos sempre preocupados com isso. E é outra fala importante, afinal, como a história da humanidade, quais foram os períodos que a ciência mais progrediu de forma acelerada e absurda? Exatamente esses que você pensou durante as guerras mundiais. Mas então Bonnie o interrompe dizendo que ele sempre está disposto a sacrifícios em prol do avanço científico e não é nada mais justo ela dizer isso, afinal, como a própria diz, é por esse mesmo pensamento que Kuma, o seu pai, foi transformado em um robô sem coração e praticamente sem vida. Guardem bem isso, existem detalhes aqui muito interessantes que vocês vão entender mais adiante nesse vídeo. E em uma fala sobre o sabre de luz que Bonnie tenta usar para matar Vegapunk, temos uma cena de alívio cômico onde o cientista sai vivo com muita sorte por meio de sua falha. A falha do sabre atrai diversos insetos até ele e numa grande cargada do Vegapunk, Bonnie morre de medo dos insetos e acaba desmaiando por conta disso, salvando a pele
do cientista. Ele mesmo admite que é irônico uma de suas falhas tê-lo salvo nesse momento. E falando em falha, é nesse momento que Vegapunk entra no assunto de que Luffy recentemente esteve no país de Wano, aquele arco que a gente sinceramente quer passar longe, e o cientista pergunta pro Chapéu de Palha se existe mesmo outro dragão igual ao Kaido, e Luffy, que é uma boca grande, conta sobre Momonosuke. E aqui, o que muitos já imaginavam há bastante tempo, a fruta só é uma falha porque é uma versão rosa do Kaido. Basicamente, Vegapunk conseguiu reproduzir exatamente o poder e as características de uma das frutas mais fortes do mundo de One Piece, com uma das tecnologias mais futuristas e uma das maiores descobertas de todas, o fator de linhagem, mas a fruta é uma falha porque é rosa. O cara é apenas um perfeccionista maluco. E aqui entramos em uma das páginas mais interessantes desse capítulo e que parece ter escondido um segredo muito interessante. Quando Luffy pergunta sobre o tal robô que estava ali parado, se o Vegapunk o havia criado, ele conta que não, e que é um lendário robô que atacou Mary Joyce há cerca de 200 anos atrás. Além disso, como já sabíamos, foi criado há 900 anos atrás, durante o século em branco. Acontece que por alguma razão desconhecida, esse robô atacou a Terra Sagrada, e isso fez com que os cientistas da época ficassem chocados com o que estava acontecendo, pois para aquela época, parecia uma tecnologia de outro mundo. Naturalmente, afinal, assim como trouxemos em várias outras teorias aqui no canal, essa tecnologia veio literalmente dos povos da Lua, outro mundo, e falamos mais nesses vídeos aqui, vale a pena dar uma conferida. O robô não concluiu o ataque nem conseguiu causar nenhuma baixa, pois acabou a sua energia misteriosamente. E embora houvessem ordens para que ele fosse completamente destruído, ele foi guardado pelos cientistas em Egghead, como diz o Vegapunk, para que ficasse fora do alcance do governo. O interessante é que o movimento desse robô aconteceu há exatos 200 anos atrás, e é o mesmo período, como dito pela Robin, que começou o movimento pela descriminalização dos tritões, referência ao movimento que aconteceu, como descobrimos no capítulo 620, quando o Rei Tritão conseguiu colocar os tritões na Reverie e como uma das nações que merecia estar na reunião mundial. Guardem muito bem isso. Vegapunk então diz que construiu o Vega One e provavelmente seus demais robôs a partir do que aprendeu com esse, mas que existe algo a mais nesse robô que ele não conseguiu reproduzir e que assustou até mesmo o próprio Frank, a tal energia que poderia virar de cabeça para baixo todos os conceitos de humanidade sobre recursos materiais. Essa energia despertou no robô num período muito curioso da história, não acham? A primeira vez em séculos que os tritões tiveram uma certa paz com os humanos, ou quando na verdade eles poderiam estar em risco. Pensem comigo, de acordo com Neptune, uma princesa com os poderes de Poseidon nasce a cada centena de anos, aproximadamente entre 100 ou o período entre esses 200. E o robô se moveu justamente para Mary Joyce no mesmo período em que pela primeira vez os tritões estiveram lá tão perto do inimigo, o governo e possivelmente In, que hoje tem Poseidon como foco além de Luffy e Barba Negra. Aparentemente os dois soberanos são Joy Boy, Luffy e Poseidon, Shirahoshi, e era profetizado que um dia eles se encontrariam novamente. Quando Shirahoshi ordena ou ela está em perigo, os reis dos mares aparecem diante dela. Quando Luffy estava à beira da morte ou morto e seu coração despertou o Nika, Zunisha apareceu atrás dele. Será então que a energia que move o robô teria algo a ver com uma vontade oculta? Agora o termo vontade herdada ou a chama deles, como diz Barba Branca, não parece ser tão abstrato ou metafórico, não acham? Além disso, essa energia também pode estar relacionada à Lua em algum aspecto, já que aparentemente é a tecnologia vinda de lá e também os robôs da Lua são despertados pelos raios de Enel que acabam ligando uma certa máquina de uma tecnologia desconhecida. Mas esse tal movimento de proteção pode indicar que o robô carregava essa função de proteger alguém, aparentemente Poseidon ou os tritões, sendo criado pelo povo daquele tempo, e também é muito possível que Vegapunk tenha reproduzido isso sem querer. Vocês já vão entender o porquê. Vegapunk então, conversando com Luffy, diz que ele realmente fez algo terrível a Bonnie, mas que tem algo que ele julga necessário entregar para essa criança. Uma coisa que imagino é algo que contenha memórias do Kuma ou algo que esteja carregando a sua humanidade, pois ainda não foi negado pelo cientista a possibilidade de trazer Kuma de volta a quem quer que ele tenha sido um dia. Outra coisa que imagino ser é a Bíblia que Kuma carregava. Acho que a última vez que vimos o livro foi no capítulo 603, quando ele estava protegendo Thousand Sunny, e pode ser que o livro seja o seu diário ou carregue outras coisas importantes, tais quais falamos em outros vídeos. A última vez que vimos Kuma, bem recentemente com o Dragon, ele estava sem a sua Bíblia. E isso pode ser uma brecha perfeita, caso seja um diário para um possível flashback do personagem e entre ele e a própria Bonnie.
Vegapunk então diz que o encontro entre Luffy e o cientista parece ser até uma obra do destino. E o destino sempre parece levar Luffy para os lugares onde ele é extremamente necessário, ainda mais agora com o título de Joy Boy. E ele pede ao capitão, me tire de Egghead. Ele já havia notado e avisado o Dragon que sua morte estava iminente, e a ação da CP0 é um fator crucial nisso. E agora mais do que nunca, pois eles chegam em Egghead nesse momento. E nessa parte tem algo muito interessante que é dito pelo próprio Rob Lucci. Ele diz que a Bonnie já serviu ao seu propósito e que se eles encontrarem podem apagá-la. O termo apagá-la também é usado pelos Gorosei e pelo próprio In para exterminar completamente alguém ou algum lugar da história. E o que será que Bonnie fez que serviu ao seu propósito e que agora não é mais necessária ao governo mundial? O que será que fez o próprio Akainu ir até o encontro dela e o Barba Negra também ter tentado capturá-la em algum momento da história? Isso possivelmente tem relação não só com seu poder, mas com o próprio Bartolomeu Kuma, e provavelmente é o que veremos no Diário de Kuma se for isso realmente o que Vegapunk tem para entregar à pirata. Mas a vida dela corre perigo e provavelmente ela ainda vai ficar com Chapéu de Palha por algum tempo. E além do mais, isso seria também uma possível brecha para não só o Luffy tirar Vegapunk de Egghead, mas como também levar o velho dentro do seu navio até o fim de sua jornada. Seria incrível se um personagem como ele conseguisse descobrir a verdade do mundo, honrando Ohara e a ciência do século perdido. Mas nós não temos uma opinião formada sobre isso, e isso é algo que deixamos para vocês comentarem aí. Todos ficam em choque com a chegada da CP0 até a ilha e com Rob Lucci. Afinal, os Mugiwaras conhecem bem quem ele é e Shaka não age diferente, mandando fechar o porto de Egghead para a entrada deles, e que todos se preparem para a batalha e para interceptá-los. Nesse ponto, fica claro que Vegapunk sabe que o governo mundial quer caçá-lo e matá-lo, e ele aceita o seu destino, mas não aceita sem lutar. Provavelmente os robôs de Vegapunk vão ficar na ilha para lutar contra a CP0, enquanto os Chapéus de Palha, entre aspas, fogem com Vegapunk. Não que Luffy não tenha potencial para destruir a CP0 sozinha, mas provavelmente não é nesse momento que ele precisa lutar com eles. E nesse ponto entra a própria Sword, que não está numa ilha muito longe e que pode ajudar a segurar a CP0 enquanto Luffy e seu bando fogem. Isso seria bem interessante de ver, e nós dissemos que Luffy não vai lutar contra a CP0 por um simples motivo. Ele precisa ir o quanto antes para Elbaf, porque lá é onde está o último resquício do que sobrou de Ohara e provavelmente o último Road Poneglyph que falta para Laugh Tale. E Luffy precisa correr com isso quanto antes, porque o seu oponente direto, Barba Negra, está prestes a conquistar os outros Poneglyphs que faltam para chegar a Laugh Tale, e o próximo destino dele com certeza também será Elbaf. A corrida está acirrada e não temos tempo para um confronto como esse. E agora, aquilo que disse que guardassem de informação sobre a ação do robô antigo e sobre a tal energia que o move. Lembram disso, né? Pois bem, como sabemos, Kuma foi a cobaia de Vegapunk para um ciborgue perfeito, e em tese ele teria conseguido, a não ser pelo fato de Kuma perder quase tudo que sobrou de si mesmo. Os PX foram criados a partir dessa tecnologia e a SSG também. Acontece que, como vocês já estão cansados de ouvir aqui, essa tecnologia de reprodução de robôs é copiada por Vegapunk da tecnologia da Lua, ou seja, de certo modo, ele junto com os estudos daquele robô antigo, conseguiu reproduzir o que viu na Lua. Para ele não conseguiu reproduzir a energia de seu tempo. Ou será que não? Nas últimas páginas desse capítulo, quando Vegapunk e Bonnie estão em perigo pela CP0, Kuma desperta repentinamente correndo desesperado sem uma razão aparente. Isso não lhes parece a mesma possível ação que o robô guerreiro daquela época teve em relação ao contato dos tritões com os humanos? A fala final do editor nesse capítulo é a seguinte: o destino para onde eu corro com todo o meu coração. Isso poderia representar justamente o que nós queremos falar aqui. Das duas, uma. Ou Vegapunk sem querer conseguiu reproduzir isso em Kuma, de forma que ele, sentindo perigo, correu para salvar a filha e o cientista, ou a segunda opção. Essa ação do Kuma serviu para provar de que, de alguma forma, o povo do século perdido tinha uma tecnologia tão avançada que a vontade ou a chama, como dissemos aqui nesse vídeo, era o tipo de energia que eles usavam e não apenas uma metáfora para explicar a sua determinação, conseguindo reproduzir essa energia até mesmo em um guerreiro robô. E essa tal vontade ou energia pode ser algo tão absurdo que explicaria como funcionam as armas ancestrais. Como uma sereia consegue se comunicar com outros seres? Como funcionaria a própria Pluton? Como funcionaria a arma que In usou e que aparentemente ele controlou com sua mente e os seus olhos? E como funciona a própria fruta do Luffy, a fruta do Deus do Sol? Talvez isso seja um segredo que conseguimos pegar desse capítulo e que explique muito mais coisas do que nós imaginamos. Mas é claro, isso é um assunto para um próximo vídeo.
E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder mais nenhum vídeo nosso, comentem e curtam esse vídeo para nos ajudar aqui no YouTube. E não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu!